Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar de endividamento, que é crucial aí para analisar uma empresa. Vamos falar de dívida bruta, dívida líquida sobre EBITDA e a estrutura de capital da empresa, tá? Então a gente vai falar aqui participação de capital de terceiros, né, que é o passivo do circulante mais exigível a longo prazo, sobre o patrimônio líquido, ou seja, os capitais de terceiros em relação ao capital próprio. A gente vai falar o exigível total da empresa, que são os capitais de terceiros, com o passivo total da empresa, em relação ao total. Aqui a gente vai falar o ativo circulante menos o estoque sobre o passivo circulante e a imobilização de recursos permanentes, o ativo permanente, o exigível a longo prazo, mais o patrimônio líquido da empresa. Então são alguns índices que a gente vê e a gente vai calcular alguns de endividamento. O mais importante aqui é a gente entender como se calcula a dívida bruta e como se calcula a dívida líquida, tá, pessoal? Então a gente tem aqui em 2020 e 2019 as posições de caixa da empresa e as posições de dívida e a gente chega aqui na dívida líquida do negócio. Eu vou trazer no Excel que fica mais fácil para entendimento sobre endividamento. Bom, aqui a gente detalha como a gente chegou na dívida bruta. Então a gente trouxe empréstimos de curto prazo e empréstimos de longo prazo que estão no balanço, no passivo. A gente soma. Então você vê que de 2019 para 2020 a empresa aumentou o endividamento dela, a dívida bruta dela, que é o item 1. Aí o caixa que está no ativo e aplicações financeiras, a gente somou isso aqui que também está no ativo, ela aumentou sua posição de caixa muito aqui de 2019 para 20, né? Mais de 1 bilhão aqui. Quase 1 bilhão, né? E a gente faz a dívida bruta menos o caixa e a gente chega na dívida líquida. Então, observe que a dívida bruta aumentou bastante, só que a dívida líquida reduziu no período, porque houve uma geração aqui de caixa relevante e a dívida líquida da empresa caiu em 2020. Então, a gente pega um indicador super importante que o mercado usa, é a dívida líquida sobre o EBITDA anual da empresa, que significa o seguinte, quanto ela tem de dívida naquele momento em relação ao quanto ela gerou de lucro operacional antes dos juros, depreciação e amortização. Então aqui a gente traz a dívida líquida, que a gente calculou aqui, e o EBITDA anual. A gente calculou aqui, olha, o índice caiu de 0,78 em 2019 para 0,36 vezes o EBITDA em 2020. Ou seja, o que significa isso? Que se ela gera aqui em 2020 quase 1 bilhão de EBITDA e ela tem 350 milhões de dívida, ou seja, ela precisa de uma geração de lucro operacional de 0,36 vezes para quitar essa dívida aqui. Então, empresas alavancadas que têm muita dívida, a gente vê que ela tem um índice aqui de 3 vezes o EBITDA. Ela vai precisar de praticamente 3 anos de geração de lucro operacional para pagar essa dívida, né? Então, é um indicador importante aqui para ver se a empresa está alavancada ou não. No caso aqui da M. Dias Branco, não. Ela não está alavancada, visto aqui esses índices baixos. Aqui a gente traz o capital de terceiros em relação ao capital próprio, que é o patrimônio líquido, PL. Então a gente somou aqui o passivo circulante exigível a longo prazo, dividiu sobre o patrimônio líquido. Então a gente chegou aqui, ó, em 34% em 19 e em 46% em 2020. Ou seja, a proporção de capital de terceiros em relação ao próprio está aumentando, ou seja, a empresa está usando mais capital de terceiros na estrutura de capital da empresa. E a gente fez também a mesma conta sobre o passivo total. Então, o capital de terceiros sobre o passivo total, a gente vê também que ela está usando mais capital de terceiros, dívida, em relação ao passivo total que ela tem de exigível. Então a gente vê que é importante a gente olhar o endividamento e alguns índices para ver se a empresa está se endividando ou não. Bom, voltando aqui, então a gente vê que
para analisar uma empresa, a gente não pode ver só um índice, né? A gente tem que ver muitos índices, ou quase todos, né? Para entender do negócio. E é aí que entra uma assessoria financeira, né? É super importante contar aí com uma assessoria financeira como a Magma para ter essa análise aí da empresa super apurada e traduzir isso em resultado também.